E voltamos ao vivo com o primeiro encontro entre candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que estão com a Band nesta transmissão, a Band News TV, as rádios Band News FM e a Bandeirantes AM e FM. Você também pode acompanhar pela internet no portal eBand. Neste segundo bloco, começa o confronto direto entre os candidatos. Veja as regras. Neste bloco, candidato pergunta para candidato em ordem definida por sorteio. Pergunta de 30 segundos, resposta de 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. Cada candidato será perguntado no máximo 2 vezes. Pela ordem sorteada previamente, esta rodada será iniciada pelo candidato Paulo Scaff. Candidato, comece, por favor, indicando para quem será a sua pergunta. A minha pergunta é para a Alckmin sobre pedágios. Vocês sabem que os pedágios em São Paulo são caríssimos, não só para quem viaja de automóvel. Quem viaja de ônibus também, o pedágio está no bilhete. E quem não viaja também paga pedágio na hora de comprar as mercadorias, alimentos, remédios, tudo que transita pelas estradas. O Alckmin, ele foi o responsável pelas concessões das estradas a particulares. A minha pergunta, se na sua opinião é normal o lucro que as empresas que recolhem pedágio têm? Olha, as concessões no estado de São Paulo trouxeram a São Paulo das 10 melhores estradas do Brasil às 10. Nós temos as melhores rodovias do país. O modelo de concessão permitiu 23 bilhões de reais de investimento. Não existiria a nova Imigrantes, que não foi colocado um centavo de dinheiro público se não fosse o modelo de concessões. Não existiria a nova Bandeirantes, de Campinas até Cordeirópolis. O conceito de rodovia viva, atendimento ao usuário, médico, mecânico, guincho, sistema de telefonia, os acidentes, rodovias da vida, os acidentes caíram quase 40%, os acidentes. Vejo as rodovias federais, que também são pedagiadas, a rodovia da morte, que é a Regis Bittencourt, a Serra dos Cafezais em pista única, tem acidente, tem 40 quilômetros de congestionamento. Veja a rodovia Fernão Dias, também pedagiada, interrompida há mais de 5 meses. Veja a BR-153 aqui em São Paulo, em pista única, também pedagiada. Então, o modelo de concessão permitiu grandes investimentos, pagou para o governo recebe uma parte do ônus. Com isso, 12 mil quilômetros de estradas vicinais que não são pedagiadas foram recuperadas, acesso aos municípios agora nas novas concessões e redução de preço, porque a última concessão agora feita, a Ayrton Senna Carvalho Pinto, ela caiu quase que pela metade o preço de quanto era a Dersa. Aliás, hoje a Ayrton Senna Carvalho Pinto é mais barata que a Dutra, sendo uma rodovia de muito melhor qualidade. É 009 quilômetro rodado, enquanto a Dutra é 006. Sua réplica. Alckmin não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei se, na opinião dele, é normal o lucro que as empresas que cobram os pedágios têm. É difícil responder realmente isso, porque no Brasil os juros são muito altos e os bancos ganham muito dinheiro. As empresas que cobram pedágio ganham 3 vezes mais do que os bancos. 3 vezes mais do que os bancos. E os contratos ainda têm 12, 13, 15 anos pela frente. Então, como eu não defendo em hipótese nenhuma quebra de contratos, e também pensar que que todos nós, todos aqueles que utilizam as estradas, e como expliquei, mesmo aqueles que não utilizam, os pedágios pesam nos preços, vamos aguentar isso por mais 12 ou 13 ou 14 anos? Não é possível. Então, como governador, eu irei compensar o valor dos pedágios no IPVA. A primeira taxa interna de retorno das últimas concessões foi de 8%. 8%, são as mais baixas do país. Segundo, o que o candidato quer é tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde, porque o IPVA não é contribuição, o IPVA é imposto. Imposto cai no caixa único,
30% é para a educação, 12% é para a saúde e ainda quer dar desconto para estimular a viagem à noite. 32% dos acidentes é sono. A terceira causa de morte no Brasil não é doença, é acidente, ainda vai aumentar acidentes. Nós vamos fazer concessão para concluir o Rodoanel de São Paulo, que é uma obra importante para o desenvolvimento do Estado. Vamos analisar caso a caso, na região de Campinas, há 3 casos, aliás, o Goldman até já está alterando um, para temas regionais, para trânsito regional, e analisar contrato por contrato. Quem pergunta agora é o candidato Aloysio Mercadante. Para quem será feita a sua pergunta, candidato? Para Alckmin. Nesses 16 anos de governo do PSDB, nós estamos numa situação que metade dos professores da rede pública não tem concurso, não tem carreira. 13 estados mais pobres que o Brasil pagam salários maiores que São Paulo, que é um estado mais rico. 30% dos alunos, quando você terminou o governo, não sabiam ler e escrever na primeira série do ensino fundamental. Sinceramente, você acha que dá para defender o seu governo do que foi feito na educação em São Paulo? 2 minutos para sua resposta, candidato Alckmin. Olha, eu quero dizer a você que está nos assistindo que São Paulo tem avançado. O índice mais importante é o de evasão escolar, é a criança abandonar a escola. São Paulo era quase 20% no ensino médio, hoje é 4%. Era quase 10% no ensino infantil, hoje é 1%. Então, nós reduzimos a evasão escolar. São Paulo vem crescendo ano a ano no IDEB. Este último IDEB, feito pelo MEC, pelo governo federal, foi o 2º lugar na primeira 4ª série e é prova federal. O 1º lugar da 5ª a 8ª e o 3º lugar do ensino médio. São Paulo construiu a maior rede de escolas técnicas e FATECs do país. Nós temos mais de 200 mil alunos no ensino técnico e tecnológico. E vamos agora unir os dois, onde tem ETEC tem ensino médio, onde tem ensino médio tem ETEC. Ampliar esses cursos, né, que viram emprego. O jovem que sai da ETEC, de cada 5, 4 saem empregados. O jovem que sai da FATEC, tudo de graça, de cada 10, 9 saem empregados. Levei as nossas universidades, a USP, para a Zona Leste, a Unesp para o Vale do Ribeira, para o Pontal do Paranapanema. Nós valorizamos os professores. Eu dei 40% de reajuste para os professores no período em que fui governador. Aliás, não tive um dia de greve sequer durante todo o meu governo. Vamos valorizar o professor, capacitar o professor, reforço escolar para os nossos alunos, né? Inclusive, vou fazer reforço escolar nas férias. Já foi instituído o PIC, que é o Plano de Intensivo de Ciclos. Temos 2 professores no ler e escrever, no aprendizado, nos primeiros anos. Enfim, vamos avançar ainda mais. Isto é, passo a passo, São Paulo está trabalhando e a população sabe disso. Candidato Mercadante, a sua réplica em 1 minuto. Você está querendo defender o que é indefensável. É só perguntar para um pai na porta da escola, para um professor. Está todo mundo insatisfeito com a escola pública em São Paulo. Os alunos estão sendo reprovados na vida, no mercado de trabalho, porque a escola não avalia, não acompanha e não prepara para o futuro. Eu vou ler aqui um relatório que o Serra mandou para o Tribunal de Contas sobre o seu governo quando ele assumiu. Inexistência e insuficiência de espaços físicos, insuficiência de equipamentos e material de consumo, falta de funcionários, inclusive para coordenação pedagógica, déficit de docentes com perfil adequado e falta de parâmetros curriculares. Não sou eu que estou dizendo, é ele. E se a gente analisar mais a fundo, vocês ficaram conhecidos como o governo da privatização. Mas a privatização mais cruel foi ter privatizado a qualidade do ensino em São Paulo. Vocês não dão opção, a classe média é obrigada a pagar a escola, para o seu filho ter alguma alternativa, mas a maioria da população não tem essa possibilidade e está comprometendo a oportunidade na vida, que é a educação. Candidato Alckmin, sua tréplica em 1 minuto. Olha, o senador, que é ótimo para fazer crítica, mas eu não conheço nada que ele tenha feito de positivo para São Paulo, absolutamente nada, a não ser criticar, falar mal de São Paulo. Ele não conhece, na realidade, o que está sendo feito, o esforço que está sendo feito aqui em São Paulo, de capacitação de professores,
de treinamento de professores, de concurso público para efetivar professores, os diretores de escola, 500 escolas de tempo integral, escola da família, abrimos as escolas fins de semana, 50 mil jovens puderam fazer faculdade pela escola da família que antecedeu ao ProUni. O Brasil inteiro investe 25% em educação, São Paulo é 30%, o PT na prefeitura diminuiu o dinheiro para a educação, aqui em São Paulo nunca ninguém reduziu, é 30%, e nós vamos investir fortemente na escola de tempo integral, na valorização do professor e no ensino médio paulista. Lembrando que, de acordo com as regras, o senhor Alckmin não poderá mais receber perguntas nesse bloco. Eu passo a palavra ao candidato Celso Russomano. Para quem é a pergunta, candidato Russomano? Eu vou fazer minha pergunta para o Mercadante. Mercadante, você tem acompanhado o problema da segurança pública. Nós temos em São Paulo a polícia mais mal paga do país. A Polícia Civil está abandonada. As delegacias de polícia com funcionários das prefeituras. A maioria das cidades pequenas não tem delegado de polícia. A situação é um caos. As delegacias sendo assaltadas em pleno dia. O que você pretende fazer para melhorar isso? Mano, eu antes de responder essa pergunta, queria responder ao ex-governador. Eu sou líder de um governo e tenho honra e orgulho de ser líder do governo do presidente Lula, porque eu andei com ele mais de 30 anos por esse estado, por esse país, que é um governo que tem feito muito para o São Paulo, muito mais que o governo que ele sempre defendeu de Fernando Henrique Cardoso. O país hoje cresce, gera emprego, tem investimentos, melhorou as políticas públicas e nós queremos em São Paulo avançar no ritmo do Brasil. E precisamos discutir com seriedade. É preciso fazer autocrítica, considerar que a educação não vai bem, como não vai bem a segurança. O PCC tomou conta dos presídios em São Paulo e de dentro dos presídios controla fora, aqui na sociedade, o tráfico de droga, o crack na porta das escolas. A população está insegura, tem medo de deixar um filho ir para a escola. Todo mundo sabe que a segurança não vai bem. É só conversar com a PM e com a Polícia Civil. Eles recebem um dos piores salários do Brasil, um pouco mais da metade do que recebe o Piauí e Sergipe, que são estados muito mais pobres que São Paulo. Nós precisamos mudar essa situação. Mudar como? Primeiro, valorizar a polícia. Nós não podemos lembrar do policial só quando a gente diz com 9-0. Nós temos que recuperar o salário. Fazer um policiamento ostensivo, comunitário, mais próximo da comunidade, para a gente humanizar a relação com a polícia e a sociedade ter confiança que vai ser bem tratada pela polícia. Nós precisamos investir na inteligência policial, polícia civil, militar, com a Polícia Federal, com os agentes penitenciários, como o governo Lula fez com a Polícia Federal, que é um exemplo de eficiência. É essa a polícia que nós queremos em São Paulo. Nós podemos mudar essa situação, mas é preciso vontade, coragem. Não pode ter essa lentidão, esse conformismo, essa acomodação e, principalmente, usar um dado aqui e ali para dizer que as coisas não estão como estão. Todo mundo sabe que tem que mudar e mudar muito a segurança de São Paulo. Mudar como Lula mudou o Brasil, como junto com a ministra Dilma nós mudamos esse país também na área da segurança com a Polícia Federal. E nós queremos fazer isso agora aqui no nosso estado de São Paulo. Candidato Russomano, a sua réplica em 1 minuto. Mercadante, infelizmente nós temos uma polícia mal aparelhada, mal paga, e o exemplo disso são os aumentos da criminalidade. E o que é mais incrível é a mudança da forma de se fazer estatística pela Fundação SEAD, que não divulga os números. Se nós entrarmos na internet, nós só temos números até 2007. Mas mostra bem que as pessoas que foram vítimas de lesão corporal seguida de morte, elas não contam nos homicídios. Isso significa, está aumentando a quantidade de homicídios e o governo que aí está escondendo da população a verdade, querendo fazer crer que nós temos segurança pública. Agora, você que está nos assistindo sabe, você já viu, você anda nas ruas tranquilo, você pode contar com a segurança pública, você acredita na segurança pública, você faz um boletim de ocorrência realmente quando você é furtado, ou você não acredita no Estado? Candidato Mercadante, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, um dos maiores desastres da segurança pública em São Paulo é o que aconteceu nos presídios. O ex-governador permitiu que o chefe do tráfico convivesse com um criminoso de pequeno delito. E deu no que deu. O PCC tomou conta dos presídios e hoje não só matou dezenas de policiais, agentes penitenciários, como está presente especialmente no tráfico de drogas. Nós vamos fazer um batalhão de proteção escolar.
Nós precisamos de câmaras de vigilância na porta das escolas para dar segurança aos nossos filhos, aqueles que estão estudando, porque eles são o futuro de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos estimular a polícia, aqueles que desejarem trabalhar fardado no período em que ele está descansando ou fazendo bico porque o salário não dá para viver, para a gente poder melhorar o policiamento ostensivo e colocar mais polícia preparada nas ruas. E investir em prevenção. Prevenção, eu insisto, é educação, uma educação de qualidade, que junte esporte, cultura, que tem ensino profissionalizante técnico, porque hoje tem no mercado de trabalho opção. Se o jovem tiver opção, não vai para a droga, não vai para o crime.